Olá pessoal, sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais um Plantão Fala Ansiedade. Hoje é o nosso último plantão Fala Ansiedade da nossa pré-maratona. E aí teve alguém que quis vir aqui para dar uma participação especial. Talvez ela possa dar alguma dica para vocês também. O nosso plantão Fala Ansiedade é justamente o momento que a gente entra aqui ao vivo para responder perguntas e comentários. Como eu falei, hoje é o nosso último plantão da nossa pré-maratona, justamente porque a nossa maratona chega de crise, começa amanhã. Tem sido intensos 19 dias que a gente tem tido programas diários. Quando não é o plantão, é o Fala Ansiedade. Quando não é o plantão e o Fala Ansiedade, é o podcast Chega de Crise. Essa pré-maratona já tem sido uma bela maratona, mas a gente está de verdade preparando com muito carinho e com certeza vai ser muito especial a nossa maratona que começa amanhã. E quem não fez a inscrição ainda, a inscrição é gratuita, vai do dia 8 ao dia 15, ou seja, de amanhã até o dia 15 de junho. É importante fazer a inscrição pelo link da minha bio, a inscrição gratuita. E aí tem alguém aqui, olha, o pessoal tá querendo te ver aqui, uma participação especial, o cachê foi meio caro, mas eu achei que vocês mereciam, então eu trouxe aqui essa figura ilustre, a Heleninha aqui para participar da nossa maratona. Quero saber se estão me vendo bem, me ouvindo bem, nos vendo bem. O pessoal aqui comentando, que fofa, oh, que delícia, maratona. Quero dar um oi geral aqui pro pessoal. Vocês podem já guardando, enfim, já pensando aí em alguma pergunta, algum comentário. A Helena falou que quer ficar um pouquinho aqui, mas não quer ficar muito também não, porque não quer gastar muito a imagem dela. Então ela vai ficar aqui um pouquinho. E aí depois ela falou que é no máximo um pouquinho aqui, para depois ela dar um tchau. Então vocês podem já preparando aí a pergunta de vocês, o comentário. Quero saber como é que vocês estão. Como é que estão aí nesse domingão. Deixa eu dar um oi geral aqui. Oi, Dani, Cristina, Fernanda. Oi, Ângela. Pois é, coisa mais gostosa, todo mundo aqui. Falando aqui da nossa participação especial. Olha, ela tá ficando tão quietinha aqui que se bobear, ela até vai ser a parceira do papai aqui. Vai ajudar a segurar o microfone, vai ajudar a anotar os comentários. O pessoal tá dizendo que tá me ouvindo bem, me ouvindo bem. Obrigado, brigadão. Bom, Heleninha, dá um tchau pro pessoal, que agora a gente vai voltar aqui pro nosso plantão. Beijo, obrigado. Opa. Bom, gente, agradeço aqui o carinho. E vamos direto aqui para as perguntas e comentários. Não pude deixar aqui de trazê-la, né? Insistiu muito que queria saber o que é que o papai tanto faz aqui com esse celular. Mas vamos direto aqui nas perguntas. A Mari Luísa, né, tá dizendo aqui: ando muito ansiosa, não consigo me concentrar, o que devo fazer? Bom, Mari, a dificuldade de concentração realmente é um sintoma. Deixa eu até ligar um arzinho aqui, desculpa, gente, foi meio corrido com essa parte, não é todo dia que a gente tem uma participação especial dessa, né? Mas a falta de concentração, a dificuldade de concentração é um sintoma assim bem comum da ansiedade. Às vezes pode ser porque os meus pensamentos, às vezes eles ficam muito rodeados ali das minhas dificuldades, às vezes eu fico com um pensamento muito acelerado, às vezes tem alguma coisa que fica martelando ali na minha cabeça, ou às vezes é o contrário, parece que eu fico muito avoado, né? Então às vezes eu fico
alguém tá falando alguma coisa, tô tendo uma aula, algum vídeo, e minha cabeça vai lá pro mundo da lua, e é como se eu tivesse de corpo, mas não tivesse aqui presente, né? Então, quando você me pergunta o que fazer, eu acho que o grande desafio tem algumas técnicas, talvez alguma coisa que possa te ajudar, tentar às vezes fazer algum exercício de meditação, de respiração, de concentração, né? Então, exercitar a sua concentração, porque às vezes o que acontece é que às vezes a gente quer fugir, né? Então, eu não consigo concentrar, então eu não vou assistir, eu não consigo concentrar na aula, então eu vou sair da aula, eu não consigo fazer isso, então eu vou largar tudo. E aí eu fico largando tudo e às vezes eu fico ainda com menor capacidade de concentração, porque a nossa concentração, ela também vem a partir de um exercício, né? É como se fosse um músculo. Então, às vezes, se eu chego na academia e eu vou puxar um peso, falar, eu não consegui puxar esse peso, então eu nunca mais vou puxar peso. O que vai acontecer? Talvez eu vou ficando cada vez mais fraco, né? Então, se eu percebo que tá difícil, eu posso abaixar um pouquinho o peso, e aí eu vou lá e faço, dou um tempinho, volto lá, daqui a pouco eu vou fortalecendo e aí eu vou conseguindo carregar mais. Ou seja, a minha concentração, é importante que eu vá exercitando a minha concentração e não largando de mão, né? Igual tem gente que fala assim, não, Pedro, eu tô tão ansioso que eu não consigo assistir vídeo nenhum. Então me fala alguma coisa, mas não pode ser em vídeo, não posso fazer exercício, eu não consigo ler nada, eu não consigo assistir nada. Então se você não está conseguindo ler nada e assistir nada, talvez você precise assistir ainda mais, né? Agora, eu estou falando sobre alguns exercícios e atividades mais no sentido de focar no sintoma, que é a baixa de concentração. Agora é importante você tratar também as causas, que é o que está te causando ansiedade? O que é que às vezes, talvez sejam situações que você já venha vivendo, que já estão te apertando há muito tempo e que talvez você esteja ignorando. E aí é importante quando a gente trabalha as causas, naturalmente os sintomas diminuem. Então, ao tratar a sua ansiedade, é possível que você consiga também recuperar melhor a sua concentração, né? E aí, para isso, então, espero que você já tenha feito a sua inscrição na Maratona Chega de Crise. Como eu falei, é um evento 100% online e gratuito. Começa amanhã. Então, ao terminar a nossa live aqui, corre lá na minha bio, tem um linkzinho, você clica lá, maratona, bota o seu e-mail, confirma lá o seu e-mail e se prepara porque vai ser muito bacana aí essa semana a partir de amanhã. Todo orgulhoso, papai, com certeza, com certeza. Eu brinco que no trabalho até que eu acho que eu quebro um galho, mas vou confessar que para fazer filho aí é uma coisa que eu sei, eu acho que é um dom. Tanto a Catarina quanto a Helena, com certeza é aí o que veio de melhor de mim, claro, das mães também, mas o que veio melhor de mim, com certeza. No trabalho a gente arranha, mas para fazer filho realmente não sei se não é algo que talvez veio comigo, aí não veio muito através do esforço não, mas acho que aí é um dom. A Dani falando, já acordo praticamente com os sintomas, né? Dani, também quando você percebe, né, que já acorda com sintomas, ou muita gente fala, Pedro, eu acordo à noite tendo crise. Isso também é um sinal claro que talvez já há um nível de desequilíbrio, de adoecimento emocional, onde aquilo está presente, muito persistente, onde virou a regra e não a exceção, né? Uma coisa importante da gente, inclusive, medir na nossa vida é o que está sendo a regra e o que está sendo a exceção. Como assim? A regra é o que acontece na maioria do tempo e a exceção é o que acontece na minoria do tempo. Então, se você percebe que na maioria do tempo, que é a regra, você está tendo ansiedade, está tendo sintomas, está agoniado, está ansioso, está com dor, está triste, e de vez em quando você se sente bem, isso é um ponto de atenção importante, tá? Porque se fosse o contrário, se na maioria do tempo, se de regra, você está bem, feliz, disposto, e de vez em quando, eu estou um pouco ansioso, de vez em quando eu estou com raiva, de vez em quando eu estou triste, de vez em quando... Aí talvez seja natural, né, da vida e dos altos e baixos da vida mesmo, mas na maioria do tempo eu estou bem, estou disposto. Agora, quando eu na maioria do tempo não estou bem, é um sinal claro também de que é importante tomar atitude, né, perceber e tomar atitude para sair dessa. E uma da atitude que hoje, sinceramente, eu vou repetir muito, porque de verdade eu não sei o que melhor pode te ajudar do que
primeiro, se inscrever na maratona, participar da maratona, assistir os vídeos, a gente vai ter exercício, a gente vai ter um monte de coisa, vamos ter surpresas depois, mais pro final da maratona, mas eu não sei de verdade, não teria mais nada que eu pudesse te indicar agora que fosse melhor do que fazer a sua inscrição e se preparar para essa semana, tá bom? Vamos lá. Vamos lá. O Diogo falando a mesma coisa, né? Eu me sinto assim, meio avoado, sem conseguir me concentrar. Vocês sabem que, às vezes, há um certo mecanismo de defesa. A gente tem diferentes mecanismos de defesa, que eles são processos inconscientes, né? Que a gente não tem consciência. E eles, de alguma forma, eles como se fosse, como o nome já sugere, eles às vezes surgem para nos proteger, para nos defender. O grande desafio é que às vezes esses mecanismos de defesa, para defender, para nos proteger, como se fosse assim, proteger a nossa vida, eles acabam nos aprisionando, né? Imagina, é igual aquelas historinhas de princesa, que aí tem toda uma cultura, né? Às vezes até numa cultura machista, que fala assim, não, essa princesa, ela é muito indefesa, essa princesa precisa ser protegida, essa princesa precisa ser defendida. Então vamos fazer o seguinte, vamos construir um castelo e deixar ela trancada lá em cima da torre do castelo. E deixar ela bem protegidinha, trancada lá. Ou às vezes a gente, nossa, eu tô com muito medo, e aí eu vou lá e me prendo numa prisão. Eu tô ali protegido? Tô, mas na verdade eu tô mais preso do que protegido, né? Talvez ali, bom, a gente vai vigiar, tirar tudo ali pra a vida dela tá protegida. O problema é que aí ela também fica sem vida, né? Ela sobrevive, mas não vive. Às vezes as nossas defesas, esses mecanismos de defesa, eles ajudam a gente a sobreviver, mas muitas vezes eles impedem a gente de viver. O que eu tô querendo dizer com isso? Há diferentes mecanismos de defesa, né? Por exemplo, às vezes eu passei grandes decepções de um relacionamento. Às vezes eu tive um casamento, foi muito sofrido, um relacionamento onde eu me senti mal, onde eu me senti traído, eu me senti rejeitado. E aí às vezes vem um mecanismo de defesa de uma forma inconsciente, falando, não, já sei, eu vou te proteger disso, você nunca mais vai sofrer nada disso, você nunca mais vai ter essa desilusão, você nunca mais vai ser traído, você nunca mais vai ser rejeitado. Sabe por que eu vou fazer? Vou fazer com que você nunca mais se relacione com ninguém. Vou te proteger aqui e esse mecanismo de defesa vai fazer com que você fuja e nunca mais se relacione com ninguém na sua vida. Agora, ninguém vai mais te decepcionar. E aí? O problema é que aí tá bom, às vezes ele me livra desse sofrimento, mas ao mesmo tempo cria um outro sofrimento ainda maior, porque às vezes eu fico ali de repente sem conseguir estabelecer nenhum vínculo com ninguém, e às vezes eu acabo sofrendo ainda mais, porque uma parte de mim às vezes quer me relacionar de novo, mas uma outra parte fala, não, você não lembra que você falou, que você chorou, disse que quase morreu, então agora a gente vai te trancar aqui, você não vai se relacionar com ninguém. E às vezes, talvez um outro mecanismo de defesa é eu me ausentar, né? Eu ficar meio out, meio aéreo. Então é como se eu não tivesse presente, é como se eu não tivesse meio vivo, eu fico meio zumbizando, né? E às vezes eu fico meio zumbizando, a minha vida vai passando, eu vou meio zumbizando, ah não, isso não é comigo, ah não tô nem aí, ah não tô percebendo, não tô entendendo, não tô nada. E aí é como se eu ficasse meio... É difícil falar isso, às vezes pode ser meio duro falar isso, mas às vezes pode ser importante pra gente perceber. A gente fica meio boiando assim na vida, meio zumbizando na vida, porque às vezes eu não quero sentir a dor que talvez eu estava sentindo. O problema é que aí eu não resolvo a dor, eu não resolvo os desafios e eu paro de viver, eu fico sobrevivendo, meio boiando aí na vida. Então é como se eu, tanto faz, não sei o que, não estou entendendo, não estou sentindo. E aí é como se eu desconectasse com a emoção da dor, do sofrimento, mas para isso é como se eu desconectasse da vida. Então é como se eu fosse me proteger de decepções, não me relacionando mais com ninguém. Então é importante a gente entender esses processos, entender que talvez tenha um caráter ali de sobrevivência,
mas que muitas vezes estejam impedindo a gente de viver uma vida de verdade, de encarar uma vida de verdade, de encarar possíveis decepções, de encarar possíveis dores, mas de encarar também possíveis realizações, possíveis prazeres, possível viver a vida, né, com tudo que ela implica. E aí a gente talvez precisa estar mais fortalecido, mais presente, mais no momento e não menos, né? Não trancado em cima de uma torre, mas uma sensação de capacidade de encarar os desafios. Bom, se eu for me decepcionar de novo, beleza, eu aguento, eu aprendo, de repente eu posso talvez aprender com as dores do passado, mas eu quero encarar de novo. Aquela história, eu quero subir de novo no cavalo, né? Falam que se a gente às vezes cai do cavalo, é importante você subir logo de novo, porque senão você fica traumatizado e nunca mais quer andar a cavalo, né? Então, esse talvez seja o desafio, porque às vezes parece que a gente está se sentindo às vezes tão pequenininho, e às vezes parece que o nosso problema é tão grandão, que a gente tem que ficar fugindo dele o tempo inteiro, senão ele vai nos engolir. Ai meu Deus, mas eu sofri tanto, que se eu vier um outro desse, eu acho que eu não aguento. Então parece que eu tenho a sensação de que o problema vai me engolir, aí eu quero ficar fugindo dele, aí eu fujo dele às vezes me isolando, eu fujo dele me escondendo, eu fujo dele me trancando, eu fujo dele fugindo da minha vida, fugindo do meu trabalho, dos meus relacionamentos, fugindo dos meus sintomas, fugindo de encarar a minha vida de frente, fugir de encarar os meus desafios de frente, porque às vezes eu me sinto pequenininho. E aí o grande desafio é eu me encarando, trabalhando os meus sentimentos, minhas emoções, me fortalecendo, me empoderando. Porque aí o meu problema talvez fique desse mesmo tamanho aqui, mas agora eu estou me sentindo grandão aqui. Então esse problema não vai mais me engolir. Ah, se vier de novo eu vou lá e vou encarar. Se vier de novo eu vou lá e vou dar conta. E ao mesmo tempo eu não vou deixar de viver a minha vida porque posso sofrer. Porque às vezes não viver a vida pode ser o maior jeito de passar a vida sofrendo e às vezes não ter vida, né? Gente, eu quero falar aqui rapidinho, hoje foi um dia especial, a gente teve a participação ao vivo aqui da Helena e a gente tá tendo aqui a participação da Catarina também, que veio aqui através do Instagram da Clarissa, que é a mãe dela, falando aqui um oi papai, oi meu amor, beijão pra você. Hoje a sua irmãzinha também apareceu aqui, você já vira e mexe aparece aqui, já é uma presença muito especial, que aí eu até tenho que parar a live, parar tudo aqui para trazer um reconhecimento de que eu fico muito feliz quando você aparece aqui. Um beijo, te amo, e sua irmãzinha também estava aqui. Quero muito, quem sabe, em algum momento a gente fazer uma live com vocês duas juntos, combinado? Um beijo, meu amor. Tava falando pro pessoal aqui que às vezes no trabalho o papai se esforça um pouquinho e tenta ir mais ou menos, mas se tem uma coisa que eu acho que eu recebi um dom é fazer filhas inteligentes, bonitas, espertas, e eu agradeço muito, sou muito grato a isso, porque se tem uma coisa que o papai acha que sabe fazer é filho. Então, um orgulho, um beijo e te amo demais. Vamos lá, gente, desculpa aqui a interrupção, mas é inevitável, é muito importante, é uma sensação muito boa mesmo, mas vamos continuar. A Fernelon está dizendo aqui, eu sinto muita crise de ansiedade, cada crise é diferente uma da outra. Bom, Fernelon, se você puder falar um pouquinho, qual que é a diferença? Que diferença que você sente entre uma crise e outra? Às vezes a gente pode sim entrar num loop das crises de ansiedade. Olha, eu tô de verdade assim me segurando aqui. A orientação é não dar o spoiler do que a gente vai ter na nossa maratona. Então assim, eu tô aqui com algumas coisas na ponta da língua para falar, mas o que eu posso dizer, já até contra as orientações, mas vou falar um pouquinho. A gente amanhã, no primeiro episódio da maratona, a gente vai falar um pouco sobre isso, né? Sobre, às vezes, algumas coisas, eu não devia falar isso, mas algumas coisas que a gente está fazendo que, sem perceber, pode estar, inclusive, piorando as nossas crises, né? E, às vezes, uma delas tem a ver com esses loops, porque, às vezes, eu tenho uma crise e aí, às vezes, como é que eu lido com ela pode estar favorecendo com que venha
a próxima, né? Então, quando você fala que cada uma é diferente da outra, eu não sei exatamente se ela é mais intensa, se ela é menos intensa, se ela é mais complicada, né? Então, seria interessante entender o que é uma diferente da outra. Mas, às vezes, pode sim, elas estarem se escalonando, às vezes os sintomas podem estar aumentando, às vezes podem estar vindo novos sintomas, porque, de uma forma geral, o que acontece com a nossa ansiedade, às vezes antes até de virar uma crise de ansiedade, é que a ansiedade, ela tem um ponto que é um ponto natural, que é um ponto que nos ajuda, que preserva a nossa vida, a gente fala muito sobre isso. Mas quando ela passa de certo ponto, ela começa a nos trazer complicações, começa a trazer sintomas físicos e emocionais. Mas o grande desafio é que a gente vai ignorando aquilo que a gente vai sentindo, né? Então os sintomas às vezes é como se fosse o nosso corpo avisando, olha, tem alguma coisa que não tá legal aqui. E a gente vai falando, o corpo vai falando baixinho, tá ruim aqui, tô sofrendo aqui, aqui não tá legal. E a gente vai ignorando, às vezes durante anos. E daqui a pouco, uou, tá aqui. E aí a gente tem uma primeira crise que já é um primeiro grande berro. Oh, você não tá ouvindo não, agora vai ter que ouvir. E aí a gente, às vezes, mesmo assim, às vezes a gente ainda vai ignorando. Às vezes a gente não vai buscando algo que de verdade vai tratar e trabalhar esses sintomas na origem, né? Trabalhar as causas emocionais. E aí, às vezes, os gritos vão vindo mais forte ainda. E aí, às vezes, a gente vai tendo, então, novos sintomas, uma crise ainda mais aguda, um processo ainda mais complicado. Às vezes a gente vai passando de uma crise de ansiedade esporádica para de repente se instalar ali uma síndrome do pânico, que é ataque de pânico, que é uma crise de ansiedade ainda mais forte, normalmente com uma sensação de morte eminente, e aí com a frequência de ataques de pânico, talvez a gente possa ter aí um diagnóstico de síndrome do pânico. Enfim, a coisa vai complicando quando a gente não vai de verdade dando atenção, tratando as causas, fazendo as mudanças necessárias para a nossa vida, né? Talvez o que a gente vai falar na maratona, né? O que eu preciso, então, desaprender? Às vezes eu estou fazendo um monte de coisa que eu preciso desaprender. Às vezes eu preciso aprender coisas novas, coisas que eu preciso fazer, e eu preciso, às vezes, desenvolver certas habilidades, né? Então, a nossa maratona, ela é toda pautada justamente nisso, no que a gente precisa aprender, desaprender e desenvolver para não ter mais crises de ansiedade. A Dani perguntando aqui, Pedro, o calmante natural faz o mesmo efeito da tarja preta? Olha, Dani, de uma certa forma, da parte como sou psicólogo e eu não sou médico, eu tenho muito cuidado para não nem parecer que eu estou fazendo qualquer orientação ou receitando qualquer tipo de remédio, que seja tarja preta, nem pensar, e que talvez que seja aí também algo mais natural. Agora, porque não é minha especialidade, né? Talvez algo natural, se eu fosse, tivesse alguma especialização, se eu tivesse algum curso na área, eu poderia falar, né? O que eu estou falando aqui, é claro que a gente fala brincando, a gente fala com amor, com humor, como eu gosto de falar sempre, mas eu não falo aqui nada assim de ouvir dizer, não falo nada aqui de que eu acho, né? Posso sim dar minha opinião, mas é uma opinião técnica, é uma opinião profissional, a partir de vários anos de atender muitas pessoas, da formação que eu tive como psicólogo, como terapeuta, várias formações que eu fiz. Então, eu tenho uma responsabilidade muito grande do que eu estou falando aqui. E quando entra nessa área de medicamento, é importante que você, se você decidir usar remédio, é importante que você consulte um médico. E não a vizinha, a irmã, o tio, a tia, grupo, seja no Facebook, no WhatsApp, de gente que, eu tomo isso, eu tomo aquilo, toma isso, toma aquilo. Isso é muito perigoso. A gente teve a presença de um médico aqui falando sobre isso. Cada organismo é diferente. Cada pessoa tem condições diferentes. Às vezes um remédio que funciona para um pode ser um veneno para o outro. Às vezes a dose que é para um, às vezes pode ser muito complicada para outra pessoa. Não é isso, esse é bom, esse é ruim. Depende para cada organismo, depende para cada pessoa, depende para cada situação. Enfim, o médico também houve todo um preparo, um estudo. Normalmente, às vezes, depois de uma faculdade de medicina, tem toda uma especialização numa área
adequada para te orientar com isso. Então é importante a gente não levar a sério isso. E o que eu posso te dizer é que tanto um quanto o outro, você só está remediando, você só está querendo aliviar o sintoma. Então, o que acontece muito é que as pessoas ficam tomando remédio durante muito tempo. Aí quando eu falo, acham que eu sou contra o remédio, mas na verdade o que eu estou dizendo é o seguinte, o remédio ele não atua nas causas. Então se você quiser ficar tomando remédio a vida inteira, o direito é seu. Agora, eu fico agoniado quando chega alguém para mim e fala, Pedro, eu já desisti porque eu tomo remédio há 10 anos e nunca melhorei. Eu já tomo remédio há 15 anos e nunca melhorei. E aí vem você e me fala, vou tomar esse remédio, tá me ajudando. Tá bom, mas você quer ficar tomando ele durante quantos anos? Então, enquanto você não tratar as causas, enquanto você não fizer mudanças na sua vida, nos seus pensamentos, na sua forma de encarar a vida, talvez lidar com situações emaranhadas que às vezes vêm de questões familiares, questões que eu vivi na minha história de vida, trabalhar as emoções, e enquanto nenhum remédio vai fazer isso por você. E enquanto você quiser ficar tomando remédio, aí é uma escolha sua. Mas a minha agonia é justamente essa, que é ouvir pessoas que estão nessa há tantos anos que já desistiram. Só que elas estão indo pelo um caminho que não é realmente o que vai trazer resultado. Aí ela acha que não tem jeito. Não, isso aí eu já sofro com isso há tantos anos, você está me dizendo agora que tem jeito? Mas o que você tentou? Já tomei esse remédio, já tomei esse natural, já tomei esse tarja preta, fui pro outro tarja preta, já fiz tal exame, já fui em tal médico. Eu vou todas as vezes, todos os médicos, não adianta. Pois é, porque não é uma questão médica, não é uma questão fisiológica. Eu tenho sintomas físicos, mas de origem psicológica, de origem emocional. E quando a gente fala de origem psicológica, não quer dizer que é frescura, não quer dizer que você está inventando, não quer dizer que você não está sentindo. Você está sentindo sim, e são sintomas às vezes mais complicados. Quantas pessoas eu já ouvi falar, Pedro, o que eu sinto é por dentro, eu preferia ter um braço quebrado, eu preferia ter uma perna quebrada, porque pelo menos eu ia conseguir olhar, as pessoas iam ver. E às vezes quando não dá pra ver, dentro, às vezes o sofrimento é muito maior, a dor é muito maior. E às vezes eu chego passando mal num postinho, chego no hospital, e aí vão lá, falam lá, e de repente falam, não, você não tem nada. Isso é psicológico. Então é importante dizer que não. Sim, você está tendo uma coisa que é muito complicada, que é muito desafiadora, que quando não tratada, infelizmente, às vezes vai aumentando, vai trazendo níveis de sofrimento, e a vida vai paralisando, que também, infelizmente, é muito dos relatos que a gente ouve aqui. Muita gente fala, Pedro, agora eu já não consigo mais estudar, eu não consigo mais trabalhar, eu acho que eu também não consigo me tratar, porque eu virei uma pessoa dependente de todo mundo, dependente das pessoas que estão ao meu redor, porque eu não dou conta mais de fazer nada. E olha, eu ainda estou tomando remédio, viu? E aí é um desafio de poder explicar isso, né? De poder orientar que existe um caminho, que existe um tratamento, que existe possibilidade, mas que é importante você encontrar outros caminhos. Um caminho de olhar melhor para si mesmo, de fazer uma gestão dos seus sentimentos, dos seus pensamentos, daquilo que você fica falando, desatar nós, curar feridas da sua história de vida. Esse tudo pode ser um processo muito interessante, muito enriquecedor, de descoberta de si mesmo, de resgate da sua autoestima, mas aí vai depender de você tomar atitude diferente de que tomar remédio. Então, assim, eu me empolgo às vezes por isso, porque é uma realidade que às vezes quando a gente vê e a gente acompanha, é difícil de desver, né? Aquilo que o pessoal falando aqui, olha a Patrícia falando, eu tomo remédio aqui há 15 anos, eu não vou nem repetir o remédio, porque, como eu falei, eu acho muito preocupante ficar falando de remédio, e aí a pessoa, então vou tomar esse, vou experimentar esse, como se estivesse na feira ali, experimentando queijo, experimentando doce. E esses remédios são remédios que são sérios, que também podem ter efeitos colaterais, que precisam ser, de verdade, se for o caso, orientados por um médico. E mesmo assim, ele vai ser um apoio enquanto você não trata as emoções. Se você ficar só com esse apoio, aí infelizmente acontece o que o pessoal está dizendo aqui. Olá, passei 15 anos sem andar de ônibus coletivo, falando, a Patrícia falando, tomo o remédio aqui há 15 anos. Aí eu comecei a viver mesmo há 9 anos, quando consegui um emprego, fiz faculdade, né? Então, é interessante que o pessoal vem comentando aqui
Pra não parecer que eu tô querendo fazer um... Ah, a Olga falando, teve até um namorado ano passado, quer ver? Então, interessante que foi movimentando aí a vida, né? Não sei até se você... Pelo jeito você também tá empolgada, né, Olga, pra nossa maratona, vai ser bem bacana, acho que vale a pena aí sim participar, mas você foi movimentando, fazendo mudanças aí ao longo da sua vida, né, e às vezes o que a gente quer? A gente quer às vezes um remédio que vai curar e vai passar tudo, e às vezes a gente quer, de uma forma até instintiva, se esconder e evitar qualquer dor e evitar qualquer sofrimento. Então, às vezes, a gente é como se escondesse ali, se intocasse em casa e quisesse tomar um remédio e falar, agora eu só saio daqui quando passar. Agora eu só saio daqui quando meu medo passar, quando minha insegurança passar, quando a minha ansiedade passar. E, infelizmente, às vezes a gente fica sobrevivendo dessa forma durante anos e anos. Porque quanto mais a gente não age, mais o nosso medo aumenta. Quanto mais a gente se paralisa, mais esses processos emocionais às vezes vão tomando conta da gente. Então o grande desafio é a gente ir, claro, aos poucos, dando pequenos passos. O nosso podcast Chega de Crise de ontem foi justamente falando sobre isso, sobre pequenos passos para que eu possa me libertar das crises de ansiedade, né? Então, se vocês não assistiram ainda, tá lá no YouTube. E a gente falou sobre isso, né? A gente, inclusive, trouxe algumas comparações, né? De quando eu for viajar, eu sei mais ou menos um destino e depois eu vou pensando qual que é a próxima curva. O GPS, né? A gente tem um GPS que a gente primeiro, como é que a gente vai usar o GPS? A gente coloca lá o destino, né? Então eu vou lá, tô aqui em Brasília. Vamos supor que eu quero ir para Goiânia aqui, que são 200 quilômetros aqui de Brasília. Aí eu boto lá no meu GPS, Goiânia. Aí o GPS lá calculando a rota, né? E aí, beleza, então eu já sei o meu destino. Primeiro eu preciso saber para onde eu quero ir, o que eu quero fazer, né? Porque se eu falo assim, falo pro meu GPS, ligo o GPS, falo, e aí, me fala aí para onde que eu viro. Aí ele vai falar, ué, mas para onde você quer ir? Né? Diz que tem uma, quer dizer, diz não, mas é porque eu não vou lembrar dos detalhes, mas aquele filme da Alice do País da Maravilha, né? Alice do País das Maravilhas, ela pergunta, acho que pro coelho, para um bicho lá, qual o caminho que ela deve seguir. E aí ele pergunta, mas para onde você quer ir? Aí ela falou, não sei. Ele falou, se você não sabe para onde você quer ir, qualquer caminho serve. Então, às vezes a gente tá tão imerso nos nossos angústias, no nosso sofrimento, que a gente não sabe nem para onde a gente quer ir, a gente não sabe o que a gente quer da nossa vida, a gente não sabe como é que a gente quer a nossa vida, a gente não sabe o que a gente quer construir, como a gente quer contribuir, o que a gente quer aprender, né? Então a gente fica meio perdido, né? E aí é como se a gente olhasse para um GPS e foi o gato. Boa, né? Foi o gato, exatamente, foi o coelho não, foi o gato. E aí, primeira coisa é falar, e aí, meu GPS, tá, pra onde que eu viro? Ele vai, você quer ir pra onde? Então a primeira coisa é a gente botar pra onde a gente quer ir. E aí a gente bota lá, no meu caso, então, Goiânia. Depois disso, não adianta eu querer gravar na minha cabeça e ficar, agora eu só saio de Brasília quando eu souber todas as curvas que eu vou ter que dar daqui até Goiânia. Se eu não souber todas as curvas de cor, eu nem saio do lugar. Se eu não souber exatamente tudo que vai acontecer até eu chegar lá, eu também não saio do lugar. Vai que eu faço uma curva errada, vai que tem algum problema, vai que de repente, sei lá, eu me perco, né? Então, às vezes a gente quer ter todos os passos certos, a gente quer ter toda a clareza, a gente quer ter todo o caminho gravado na nossa cabeça, e às vezes isso, inclusive, dificulta a gente de dar o primeiro passo, de começar a jornada, né? Então, eu defino o destino, aí ao mesmo tempo, depois o GPS vai falando o quê? Curva à direita, e aí eu viro à direita. Ele não fala,
curva direita, depois a esquerda, depois a direita, depois a esquerda, depois a direita, esquerda, direita, 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 esquerda, 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 direita, direita. Aí eu fico, não, peraí, direita, esquerda, direita, direita. Aí eu fico, não olho nem pra onde eu tô andando e viro a direita, e não, era direita ou era esquerda, aí eu não tô nem olhando mais, porque eu tô tão maluco aqui querendo controlar o mapa, querendo controlar o caminho, que às vezes era pra ir pra direita e eu virei pra esquerda. Então, a gente tem um destino, a gente sabe pra onde a gente quer ir, e aí a gente vai um passo de cada vez. Agora é a direita, daqui a pouco é a esquerda, curva acentuada à esquerda, então bom, então agora tem que frear mais, agora eu vou aqui, agora vai reto, e aí a gente vai seguindo um passo de cada vez. Agora, se a gente quiser ter a certeza de todo o caminho para sair, a gente não sai nunca, e às vezes se a gente não tiver um destino, a gente também fica paralisado, e se a gente não souber qual que é a próxima curva, a gente também não anda. Então qual que é o meu próximo passo? Qual que é o próximo degrau? Qual é o pequeno passo que eu posso dar agora? E aí a gente vai caminhando, e aí a gente vai ganhando energia no caminho, né? Só para finalizar esse exemplo aqui do carro, por exemplo, quando meu carro está parado, ele precisa de muito mais força para sair do lugar. Por isso que eu preciso colocar a primeira marcha. A primeira marcha ela precisa de uma força maior, porque o carro está parado. E aí eu ando um pouquinho e daqui a pouco eu preciso passar a marcha, porque ele não anda, ele não consegue andar muito rápido na primeira marcha, senão até estoura o motor, porque ele faz muita força. Mas depois que eu já faço uma força, o carro já está andando, aí eu já passo a segunda, aí ele já anda um pouco mais. Aí de repente quando eu estou andando e eu já estou com um ritmo bom, na quinta marcha é a marcha que gasta menos gasolina, é a que faz menos força, mas é o que faz o carro ir mais rápido. Por quê? Porque o carro já está em movimento. Então, inclusive pela própria lei da física, o carro já está em movimento. Então eu preciso de menos força para só fazer com que ele continue andando. E não tem que fazer muita força porque ele está parado. Então no começo a gente precisa às vezes se dedicar um pouco mais, colocar um pouco mais de força, de energia, mas daqui a pouco a gente vai engrenando e aí a gente vai conseguindo fluir melhor. Então às vezes a gente está muito estagnado, a gente está muito parado e aí a gente precisa dar um gás inicial e daqui a pouco as coisas vão se ajeitando, daqui a pouco as coisas vão melhorando, daqui a pouco a gente vai curtindo a paisagem, o ventinho vai batendo, daqui a pouco a gente, opa, estamos chegando, e a gente vai se animando e aí o caminho vai fluindo melhor, né? Então o grande desafio é a gente sair do lugar, ter o nosso destino, ir olhando uma curva depois da outra, e passando as nossas marchas, e aí a gente vai chegando aonde a gente deseja. Beleza? Vamos lá, deixa eu ver aqui mais comentários. Deixa eu pegar até uma água aqui. A Justina falando aqui, tenho que enfrentar o medo e vou conseguir. Boa, Justina. É isso mesmo. Vai conseguir sim. Traga a força da coragem, né? Você, ao enfrentar o medo, traga a força da coragem, se perceba ativando a coragem dentro de você. Às vezes a gente fala coisas que atrapalham, né? Por exemplo, eu não tenho coragem, eu sou fraco, eu tenho medo. Então, na verdade, o ideal é a gente trabalhar até naquilo que a gente fala, depois do que a gente pensa, como é que a gente age. Então, traga esse recurso da coragem para dentro de você, sinta essa força da coragem. Então, qual que é um pequeno passo, e você decide qual é o pequeno passo que você vai dar, e você fala, eu vou dar esse pequeno passo com coragem. Eu vou dar esse pequeno passinho com coragem. E o que é a coragem? A coragem ela não é a ausência de medo, não é quando não existe medo. Às vezes a gente fica nessa, né? Quando o medo passar, eu vou fazer. Mas a coragem é agir apesar do medo. Então é como, às vezes quando o medo está maior, ele me paralisa. Quando o meu desejo de tentar, o meu desejo de encarar, ele é maior do que o medo, aí eu começo a agir. Então o grande desafio é você buscar dentro de você, eu vou dar esse pequeno passo, eu não preciso saber todo o caminho, eu só penso qual que é o meu destino, qual é o próximo destino e o meu próximo passo, e eu vou dar ele com coragem. E aí você pode dar ele apesar do medo e dar um pequeno passo. Quando você dá um pequeno passo, opa, eu dei um pequeno passo, olha que bom, agora com mais coragem ainda. E aí daqui a pouco você está com coragem, com empolgação, e aí às vezes o medo vai ficando ali ainda para te proteger, mas não para te paralisar, tá bom?
É... A Eliane, né, comentando aqui, pessoal comentando, né, que caminhar, que fazer exercício, que faz bem. Aí a Eliana comentou aqui, né, para tirar o foco da ansiedade, gosto de pedalar e fazer caminhada. Só que agora a pandemia tem atrapalhado. Estou tentando fazer exercício em casa. Parece que tenho muita energia e preciso me cansar. Eliana, é interessante você estar trazendo isso. E tem dois pontos aí que eu gosto muito de conversar sobre isso, né? Principalmente quando você falou, né? Acho que a questão do tirar o foco, eu acho que isso é, sim, pode ser importante. A questão do exercício físico. Às vezes a gente, quando está movimentando o nosso corpo, fazendo alguma atividade física, o nosso organismo produz substâncias neuroquímicas relacionados ao bem-estar, ao prazer. Então é algo que ele é produzido. Eu não gosto muito desses papos muito técnicos, porque eu acho que desconecta. Mas enfim, é uma como se fosse um remédio endógeno que a gente mesmo produz. Então, ou seja, a gente produz substâncias no nosso organismo relacionado ao nosso bem-estar e ao prazer, né? A gente teve aqui a participação do personal trainer, do educador físico, e ele estava comentando quanto que às vezes uma caminhada com frequência no organismo pode dar o mesmo efeito de um antidepressivo, por exemplo. E ele estava trazendo isso aqui de uma pesquisa ou de alguma coisa que ele estava estudando, né? Então, parece que é 3 vezes por semana, tem uma caminhada 3 vezes por semana. Tá lá no nosso YouTube, vale a pena até você procurar. Foi um tema falando sobre qualidade de vida e ansiedade. Então tá lá no meu YouTube, Pedro Costa Fala Ansiedade, do Augusto. A gente teve a participação do Augusto falando sobre isso. Então, e agora, do mesmo jeito que o nosso organismo produz essas substâncias neuroquímicas que afetam o nosso cérebro, afetam o nosso organismo e fazem com que a gente se sinta bem, os nossos pensamentos, olha só, os nossos pensamentos, o que a gente fala pra gente mesmo, e às vezes como a gente tem gerido dentro da gente, também produzem substâncias que nos estressam, que aumentam a nossa ansiedade, que é a adrenalina, o cortisol, né, alguns neurotransmissores, alguns hormônios relacionados ao estresse que nos adoecem. Então, a gente, dentro da gente mesmo, a gente pode produzir coisas que nos curam e pode produzir coisas que nos adoecem. Então é como se a gente possa produzir internamente os nossos remédios e a gente produz internamente os nossos venenos. Por isso que é importante a gente cuidar muito daquilo que a gente fala, do que a gente pensa, das imagens que a gente vai criando na nossa cabeça. Se você falar para mim, quando eu falo isso, Pedro, mas não sou eu que controlo. São os meus pensamentos que estão me controlando. São as imagens que vêm na minha cabeça que estão me controlando. Quando eu vejo, eu já falei. Quando eu vejo, eu já pensei. E o que eu posso te responder em relação a isso é que se você está se sentindo dominado pelos próprios pensamentos, pelas próprias emoções, pelas próprias imagens, é um sinal importante de que vale a pena você acompanhar a nossa maratona, acompanhar o nosso trabalho, porque aos poucos você vai reassumindo essa posição de, peraí, meu cérebro é ótimo quando ele tem uma frasinha que diz assim, que a nossa mente ela é uma ótima serva, mas um péssimo rei. É um ótimo servo, mas um péssimo rei. Ou seja, se a nossa consciência, se a gente vai assumindo, eu não gosto nem de usar a palavra muito de controle, porque é como se a gente quisesse controlar tudo, mas se a gente assume a responsabilidade, a nossa consciência como rei, e a gente pode usar a nossa mente, ela é fantástica. Ela é capaz de criar, por exemplo, uma tecnologia que faz com que eu aqui, da minha casa, em Brasília, esteja conectado ao vivo com vocês, aqui nesse momento, com 40 pessoas me ouvindo, cada uma da sua cidade, cada uma no seu estado, de repente cada uma no seu celular. Eu estou falando agora, vocês estão ouvindo agora, depois isso ainda fica registrado. É um aparelho que, se a gente voltasse 20 anos atrás e a gente falasse isso, iam querer internar a gente num hospício, porque isso aqui era coisa de filme de ficção científica. Primeiro alguém criou
a ideia de botar isso num filme, depois as pessoas criaram com a mente, com a criatividade, a tecnologia, foi se ajustando a tecnologia ao ponto de isso se tornar uma realidade que pra gente é normal, que pra gente é óbvia, que eu ligo depois, converso com a minha filha, a gente brinca aqui, ao vivo, ela estando a 2.000 quilômetros de distância. E isso foi criado a partir da mente humana, que primeiro visualizou, imaginou, ousou, foi lá, tentou, errou, pegou a ideia de um, ajustou com a ideia do outro, juntaram pessoas, criaram junto, e agora fizeram isso que a gente tem aqui como normal, até como natural. Então, a nossa mente ela tem uma capacidade fantástica de produzir praticamente tudo que você olhar ao seu redor, que não for só da natureza, alguém criou com a mente e depois com os braços e com trabalho, com dedicação, com perseverança. Agora, se a gente for pensar também situações difíceis, destrutivas, coisas de dor, de injustiça, de um monte de coisas complicadas que a gente vê por aí, também foram criadas com a mente humana. Vários níveis de adoecimento que a gente tem no nosso corpo, que a gente quer um remédio, um exame, um tratamento, uma coisa que vem de fora, foi criada de dentro. E precisa ser tratado de dentro para fora também, não só de fora para dentro. E aí é que é o desafio. Se eu acho que eu estou sendo controlado pelos meus pensamentos negativos, pelas minhas emoções destrutivas, e por tudo isso, é um sinal de que eu fui, sem perceber, abrindo mão dessa responsabilidade. E aí uma coisa foi levando a outra, quando eu vejo eu já estou meio que me sentindo escravo de mim mesmo, escravo da minha própria ansiedade, escravo das minhas crises de ansiedade, elas estão me dominando. Mas aonde que elas estão sendo criadas? Estão sendo criadas dentro de mim. Então, o grande desafio, o nosso caminho, o nosso trabalho é justamente a partir de técnicas simples, a partir de um passo a passo simples, fácil de executar, que exige a nossa dedicação sim, mas que não é nenhum montar um foguete, não é nenhum construir um celular. É uma coisa simples que a gente vai fazendo no passo a passo, para que você vá retomando o seu autopoder, retomando a sua autorresponsabilidade. Peraí, agora da minha cabeça cuido eu, dos meus pensamentos cuido eu, não vou deixar ninguém ficar jogando lixo aqui dentro da minha cabeça. Eu vou parar de produzir lixo e ficar armazenando um monte de lixo aqui dentro de mim. Eu não mereço mais isso, eu vou dar um chega nisso, eu vou dar um basta nisso. Eu não quero mais assumir papel de refém de mim mesmo, de refém do meu adoecimento que eu sem perceber desenvolvi. Talvez a culpa não foi minha, porque foi um monte de coisa dura que eu sofri, foi um monte de situação complicada que eu vivi. Talvez foram pessoas que talvez não puderam me ajudar, ou às vezes eu acredito que pessoas que me atrapalharam, pessoas que às vezes eu acredito que eram para me amar e me machucaram. Então talvez a culpa não foi minha. Mas a responsabilidade da minha saúde, adivinha de quem é? É minha, independente do que aconteceu. E a ideia, inclusive, é parar de apontar culpados e assumir responsabilidade. E se tem uma coisa que é responsabilidade nossa, é aquilo que está aqui dentro da nossa cabeça, que a gente fica pensando, que a gente fica falando. Se eu não me percebo responsável do que eu falo, se eu não me vejo responsável do que eu penso, das imagens que eu crio na minha cabeça, eu não sou responsável do meu processo de cura. E aí eu fico depositando uma esperança, eu fico à espera de um milagre, sem perceber que está dentro de mim a saída para o que eu estou me queixando. Está dentro de mim a saída para aquilo que eu fico às vezes reclamando sem parar, e quando eu mais reclamo, parece que mais eu tenho aquilo. Então, esse talvez seja aí algo muito rico de compartilhar aqui com vocês, de uma coisa que pode ser a nossa grande transformação da nossa vida, e às vezes um primeiro passo é compreender que a responsabilidade é minha. E se eu acho que eu estou sendo dominado pelos meus pensamentos e pela minha fala e pelos meus pensamentos, chegou a hora de assumir quem é que manda aqui. E a gente vai indo aos poucos. A gente vai, como eu falei aqui para a Justina, a gente vai incorporando. Agora eu vou trazer a coragem para dentro de mim. Eu vou dizer que eu vou dar um pequeno passo, eu vou dizer como é que eu quero me sentir ao dar esse pequeno passo, eu quero me sentir com força, eu quero me sentir com coragem, e eu vou dar um de cada vez, e aí eu posso tropeçar, eu posso cair, mas eu vou me levantar. E eu quero aprender mais, eu quero desatar esses nós, coisas que eu de verdade não aprendi na escola, que eu não sabia. Então, por favor, me ensina, me dá um passo a passo. Você tem um caminho? Tenho. Eu estou disposto a seguir, eu estou disposto a fazer a minha parte.
Porque é uma coisa interessante, que é um chamado que a gente faz quando a gente vai fazer algum trabalho. Eu ouso dizer que quando é um trabalho relacionado a você, a sua saúde, a gente normalmente fala assim, 50%. Os meus 50% eu vou fazer. Eu quero saber se você vai fazer os seus 50%. Agora, sabe o que eu... Acabou de vir aqui, porque normalmente a gente fala assim, ó, do meu 50% eu vou dar o meu melhor. Agora, cadê do seu 50%? Como é que você vai fazer? O que você vai fazer dos seus 50%? Agora, se a gente for pensar que a gente está falando da minha vida, se a gente está falando da minha saúde, no mínimo 51% é seu. O meu é 49%. O trabalho que a gente oferece, o passo a passo que a gente oferece é 49%. Porque você é igual uma empresa. Se você tem um sócio e o sócio tem... se é meio a meio, a decisão é metade dele, metade sua, metade da empresa. Então, você não pode tomar uma decisão por si só. Você tem que sempre consultar o sócio se você tem 50% da participação da empresa, né? Agora, quando você tem 51%, você que manda. A pessoa pode dar opinião, ela pode falar um monte de coisa, mas se você é acionista majoritário, você tem 51%, você que manda na empresa. Agora, é claro que os outros 49% podem ser uma força fantástica, que sem elas, a empresa pode até falir. Esses 49% podem ser essenciais, fundamentais para o sucesso da empresa, para o sucesso de você não ter que fazer tudo sozinho, de você ter que tentar fazer tudo sozinho, e aí você não dá conta, você adoece e vai acabar falindo a empresa. Os 49% podem ser fundamentais. Mas a decisão... Na hora ali da decisão, quem tem 51% manda. Assim como as empresas públicas. Eu não quero fazer um papo aqui, mas só para captar a ideia. Uma empresa pública, por exemplo, o Banco do Brasil, esses bancos são empresas públicas. Porque eles são acionistas majoritários, então eles decidem. Mas você pode ir lá e comprar uma ação do Banco do Brasil. Então você pode ter a participação menor. Você não vai decidir, você não vai chegar lá e falar, agora eu quero mudar o presidente, eu quero isso, quero aquilo. Você não vai mandar, mas você vai ter uma participação. Então, qual que é a ideia que eu estou querendo dizer aqui? Pedro, você está falando de banco? O que você está falando, pelo amor de Deus? Então deixa eu tomar uma água para a gente respirar aqui. A nossa participação, a nossa ajuda, a nossa contribuição, o nosso passo a passo, aquilo que a gente estudou, aquilo que a gente oferece para um caminho que vai te ajudar a se libertar e dar um chega na sua crise de ansiedade, é 49%. A decisão é sua, dos 51%. Posso te dizer que dos nossos 49%, a gente vai dar o nosso melhor. Eu quero saber o que você vai fazer com os seus 51%. Porque é você que manda na sua vida, você que manda na sua saúde, você que manda se você decide que quer ir para um caminho, quer ir para o outro, a decisão é sua. E é claro, como eu falei, que talvez esses outros 49% possa ser a diferença entre a minha empresa tá falindo, tá indo para o buraco, ou ela tá crescendo, tá prosperando, tá gerando valor, tá lucrando, tá, enfim, né, tá contribuindo para o mundo, contribuindo para a sociedade. E aí estamos juntos, né? Porque é difícil que a gente sozinho dê conta. Quem fez essa blusa, quem fez esse celular, quem fez esse microfone, quem fez a comida, quer dizer, quem plantou a comida, quer dizer, a gente vive sempre numa interdependência, né? E a gente faz a nossa parte, alguém faz a nossa parte, a gente troca, a gente compra uma coisa, a gente paga, a gente recebe, e a gente vai seguindo a vida assim, né? O ser humano é um ser social. Quanto desafio que às vezes a gente ficar isolado, né? Ou a gente às vezes achar que a gente vai viver e a gente não depende de ninguém, não precisa de ninguém. Então a gente vai plantar a nossa comida, a gente vai cozinhar, a gente vai fazer, né? Então é difícil, não é que a gente não dependa de ninguém, mas também
a gente tem uma interdependência e não necessariamente uma dependência onde eu sou totalmente dependente do outro, onde eu sou refém do outro, onde é como se eu não tivesse também uma moeda de troca, seja no que algo que eu ofereço, seja alguma coisa que eu pago, que eu contribuo, você me ajuda aqui, eu te ajudo ali, nessa situação eu preciso da ajuda, nessa situação eu contribuo, e a gente vai estabelecendo relações de equilíbrio entre esse dar e receber, né? Que também é uma fonte de desafios, né? Às vezes a gente quer dar demais, ou a gente quer só receber, normalmente a gente vai ter sofrimento. Então, um desafio da gente equalizar, da gente equilibrar essas relações de dar e receber, da gente assumir responsabilidade, de a gente assumir que em determinada situação a gente vai precisar de ajuda, em outra situação a gente vai fazer a nossa parte, a gente vai dar a nossa contrapartida. E aí, gente, sinceramente, eu acho que pode ser uma jornada fantástica, pode ser uma jornada maravilhosa, pode ser uma nova descoberta de si mesmo, pode ser uma nova descoberta de perceber que existe muita coisa além daquilo que talvez a gente esteja enxergando, pelo fato da gente talvez esteja tão imerso na nossa dor, no nosso sofrimento, que talvez a gente não esteja com dificuldade de enxergar além. Como a gente falou no plantão outro dia, no sentido de que às vezes a gente está percebendo mais as dores, as dificuldades, os sofrimentos, e às vezes a gente parece que a gente está tão imerso, tão focado nisso, que às vezes a gente não consegue enxergar as belezas da vida, aquilo que nos traz feliz, aquilo que nos traz emoção de estar vivos, aquilo que nos traz a possibilidade de contribuir, aquilo que nos traz a possibilidade de ter a sensação de não estar só sobrevivendo. E às vezes a sensação de que eu estou sobrevivendo sempre por um triz, mas de verdade de estar vivendo uma vida que vale a pena ser vivida, com amor, com energia, com coragem. A gente vai falar sobre isso na nossa maratona também, em pensar em o que eu quero, que elementos que eu quero para a minha vida. Eu quero força, eu quero amor, eu quero coragem, eu quero vida. E isso é uma coisa importante para a gente trazer para a gente mesmo, como falei aqui com a Justina, né? Eu quero trazer coragem, eu quero trazer força, eu quero trazer alegria. Vocês verem que eu fico brincando, mas falando assim, que eu tenho valores importantes, né? Que eu gosto muito sempre de trazer amor, humor. Por que eu falo isso? Porque para mim é importante amor e humor. Então eu falo isso para eu não esquecer que para mim é importante amor e humor. Eu preciso colocar amor e humor na minha vida, nas coisas que eu faço. Colocar energia, colocar perseverança, colocar força. Porque às vezes a gente deixa batido, às vezes a gente é pego pela insegurança, pelo medo, pela tristeza, pelo baixo astral, pela energia pesada, pelo desânimo, pela ansiedade, pelo isso, pelo aquilo. E isso vai pesando, né? E quando a gente fala, mas eu não escolhi a ansiedade. Mas você escolheu a energia? Também não. Você escolheu a felicidade? Também não. Você escolheu a perseverança, a força? Também não escolhi. Mas bom, então, para quem não sabe onde vai, qualquer caminho serve. Como disse o gato, e não o coelho da Alice no País das Maravilhas, como a nossa colega nos ajudou aqui, né? Então, gente, tô empolgado pra caramba, já é normal, né? Mas eu tô muito empolgado, sinceramente, com a nossa maratona Chega de Crise. Não vou dar mais nenhum spoiler. Quem viver verá, quem se inscrever verá, né? A inscrição é gratuita, o link tá na minha bio do Instagram. Só você colocar lá, cadastrar o seu e-mail, confirmar o seu e-mail. E aí ao longo do dia 8, que é amanhã, até o dia 15, já pensa aí que energia que você quer para assistir as aulas, para fazer os exercícios. Como eu falei, vai ser 100% gratuito. Vamos ter algumas surpresas ao longo do caminho, mas eu posso te garantir que vai ser um belo começo de uma nova vida que você pode construir para si mesmo. Pode ser um belo começo de você se curar. Deve ser um belo começo de você transformar o que você tem falado, o que você tem pensado, o jeito que você tem conduzido a sua vida. E pode ser um belo começo para que de verdade você comece a se curar daquilo que você tem se sentido refém e se transformar em protagonista, em ator principal da sua vida. Não numa vida de estar trancado lá
no castelo da princesa, não numa vida que não vai ter desafios, não numa vida que não vai ter dificuldades, não numa vida que eu vou precisar me levantar depois de tropeçar e depois de cair, uma vida normal, mas uma vida que você sinta, poxa, pode bater no peito e falar, vale a pena você vivendo, eu tô vivendo, agora eu não tô mais sobrevivendo não, eu tô vivendo. E vamos juntos, um beijo pra vocês, tudo de bom. Se você ainda não assistiu, a gente ficou 19 dias com lives diárias, com plantão, com Fala Ansiedade, com Chega de Crise. Se teve algum desses 19 dias que você não estava aqui junto à 1 da tarde, que você não assistiu depois, eu aconselho você a dar uma maratonada, olha lá no YouTube, vai assistindo tudo, se prepara que amanhã a gente começa a nossa maratona. Um beijo para vocês, tudo de melhor e até a próxima.